Especialistas confirmam, o brasileiro está fumando menos. Mas, entre as mulheres, ainda é crescente o número de vítimas do cigarro. Ex-fumante, Lúcia Soltelinho, de 56 anos, teve câncer. A dona de casa foi operada para a retirada de um pulmão e ficou curada. Mas a vida mudou completamente. As limitações são grandes. Muitas mesmo. Não posso varrer uma casa, não posso lavar uma roupa. Enfim, o serviço de dona de casa parou. É muito difícil. Qualquer movimento que eu faça, eu acho mais brusco, me dá falta de ar. Lúcia chegou a fumar 3 maços de cigarro por dia. Eu acho que foi uma loucura, né? Mas infelizmente eu percebi isso um pouco tarde. E eu acho que peço até que isso sirva de alerta para muita gente. Eu estou fumando, eu vou morrer mesmo, que a maioria fala, né? Eu já assinei meu óbito, eu vou morrer de insuficiência respiratória. Não é por aí. A boa notícia é que há cada vez menos fumantes no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a mudança de hábito tem relação direta com as campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde em combate ao fumo. Os alertas impressos nas embalagens de cigarro são os que chamam mais atenção. Surte efeito, surte. Muita gente olha para aquilo, pensa 2 vezes. Na minha época não tinha isso. Começou tirando onda na escola, né, para fazer charme. Depois eu me viciei. Felizmente, burrice. Quando a gente começou a fumar, não tinha ideia das consequências que o cigarro trazia. Hoje já somos os fumantes conscientes do mal que ele faz, né? Só que infelizmente já está impregnado no organismo e precisa de uma força muito grande para romper com isso. Mas eu ainda consigo. No 2º Congresso Internacional de Controle de Câncer, que acontece no Rio de Janeiro, uma das questões abordadas é a redução do número de fumantes no país. O Brasil foi o país que conseguiu a redução mais importante de prevalência de fumantes e na população em geral, e em particular entre os jovens. No entanto, a gente ainda observa um crescimento de câncer de pulmão em mulheres. O câncer de pulmão no mundo é o câncer mais frequente e ele está fortemente ligado ao tabagismo, né? No Brasil isso é um pouco diferente, porque a prevalência do tabagismo no Brasil hoje é menor. Hoje no Brasil o câncer do pulmão tende a uma estabilização entre os homens e já tende a uma diminuição entre os homens jovens, né? Mas em relação às mulheres a tendência é diferente, né? Nas mulheres o câncer hoje reflete uma exposição de 20 anos atrás e ainda é de crescimento. Segundo o mapa do câncer divulgado pelo INCA, as regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores taxas esperadas de novos casos de câncer. Onde é mais difícil reduzir o tabagismo é no Rio Grande do Sul, Porto Alegre especificamente, né? Tem as prevalências mais altas, tá? Entre as capitais brasileiras, Porto Alegre tem a prevalência mais alta. É bem diferente das capitais do Nordeste. Eu preciso que as pessoas saibam o seguinte: o câncer, hoje 60% dos casos de câncer podem ser curados. 40% dos casos de câncer podem ser evitados se a pessoa tiver hábito adequado, deixar de fumar, tiver uma alimentação saudável, tanto ingerindo frutas, verduras, legumes, quanto deixando de ingerir excesso de gordura, por exemplo, deixando de ingerir álcool. O álcool está ligado a vários tipos de câncer, especialmente câncer da boca, câncer do esôfago, enfim, são cânceres que podem ser evitados. Os especialistas divulgaram ainda que nos próximos 2 anos o país deverá ter cerca de 940 mil novos casos de câncer. O de pulmão está entre os 4 de maior incidência. E aqui a gente no estúdio conversa com o médico pneumologista Alexandre Milagres. Bom, o senhor coordena dentro de um hospital público, né, um núcleo que cuida exatamente de fumantes. Pela sua experiência, já dá para falar, já dá para sentir que lá houve redução mesmo? Quer dizer, nós somos um hospital de referência, então a gente recebe 2 tipos de pacientes. Primeiro é o paciente que está doente pelo tabagismo, e o segundo são aqueles que estão atendendo as informações, né, de que tabagismo é algo que deva ser evitado e estão nos procurando para parar de fumar. Em ambos os casos a demanda ainda é muito grande. Ou seja, a gente tem ainda um estoque de doenças muito grande. O tabagismo é um gatilho para desenvolvimento de doenças, sobretudo na minha área. Então, a gente tem
como foi falado, o câncer de pulmão como uma grande manifestação do tabagismo na minha área, na minha especialidade. A gente também tem toda essa área por onde a fumaça passa, cavidade oral, estômago, intestino. A gente tem muita doença neoplásica ligada ao tabagismo. E, por exemplo, a quinta causa de morte no mundo hoje é a DPOC, que é uma doença formalmente ligada ao tabagismo, 90% a 95% dos casos. E a gente tem visto que isso tem ainda aumentado, porque esse estoque de fumantes, isso só vai baixar, a gente só vai sentir essa queda um pouco mais para frente. Doutor Alexandre, quantos cigarros são necessários para uma pessoa ficar viciada? Isso, antigamente a gente achava que 100 cigarros seriam suficientes, 5 maços de cigarros, e um consumo intenso. Hoje as pesquisas estão dizendo que um consumo leve por 2 a 3 semanas já pode ser o suficiente para o indivíduo ficar adicto, quer dizer, ficar dependente para o resto da vida. O teor hoje é maior de nicotina? É isso? Não, eu acho que as pesquisas que estão mais... estão sendo melhor feitas, melhor desenhadas. Então as pessoas estão acompanhando adolescentes que fumam menos e vendo que eles têm dificuldade de parar de fumar. O que acontece com a criança quando a mãe é fumante? Isso é um problema sério de saúde pública. Via de regra, a gente dizia que o tabagismo era uma doença pediátrica, ou seja, era uma doença que começava na infância. E hoje a gente tem visto que o start da coisa, quer dizer, a coisa começa ainda, muitas vezes, na barriga da mamãe. A nicotina entrando em contato com o cérebro do feto, e ela chega ao cérebro do feto pelo cordão umbilical, pelos vasos sanguíneos que estão ali dentro, levando os nutrientes da criança, que é fundamental aquela irrigação sanguínea, mas leva também a nicotina. Ou seja, a criança já fica dependente quando ainda está na barriga. Sem que o pai saiba, sem que a mãe saiba, sem que a criança saiba e sem que o neonatologista muitas vezes saiba. Então a criança, às vezes, ao nascer, perde aquele aporte de nicotina, o cordão umbilical é cortado, o sangue não chega mais diretamente da mãe para o cérebro do feto e o aporte de nicotina, a taxa de nicotina sanguínea daquela criança, daquele recém-nascido, cai a quase zero. Então ele tem todas as manifestações de abstinência de um fumante sem poder manifestar que ele está precisando de cigarro. E isso gera na criança, assim, ao nascer, um sentimento que a gente ainda não foi capaz de medir. O que significa você, durante 9 meses, dar uma droga psicoativa que tem uma ação pesada sobre o cérebro, que produz uma série de sintomas e de repente você tira esse aporte.